Fala aí, nessa aula eu vou falar sobre estrutura do mercado, ok? É um tema que é bem negligenciado pelos traders, mas faz total sentido compreender aqui a dinâmica, porque se vocês forem ver depois aqui da explicação, vocês vão conseguir notar que o que compõe a estrutura do mercado, na verdade, é o que faz andar o mercado em si, ok? E o mercado vai se formando a partir de todas aquelas decisões que são tomadas, digamos que fora daqui das telas, ok? Que depois são refletidas, que depois são clicadas aqui na tela e se reflete aqui nos gráficos. Então, tudo isso vai acabar por, de alguma forma, criar padrões aqui no gráfico, e isso é bastante importante de perceber, porque depois as decisões, para quem trabalha com análise técnica, depois as decisões acabarão ser, de alguma forma, em volta disso, tanto para aquelas pessoas que trabalham com indicadores, como para as pessoas que trabalham com gráfico puro. É bastante importante compreender aqui a dinâmica do mercado. E isso é bem possível a partir do estudo da estrutura do mercado. Primeiramente, o que são estrutura, ou o que é a estrutura do mercado? Como o próprio nome indica, são exatamente estruturas, ok? Eh, o mercado, como vocês sabem, ele não se move em linha reta, ok? Isso até, na verdade, nem é uma linha reta. Pronto, o mercado não se move em linha reta. Se ele estiver a subir, ele vai subir com algumas oscilações para baixo, que de alguma forma você vai notar que a tendência é de subida, facilmente, ok? Da mesma forma que se ele tiver a descer, vai descer com algumas oscilações para cima, e se você for notar a longo prazo, você vai poder constatar de que está a descer, apesar de ter alguns movimentos para cima, ok? E o que é que causa isso? Isso na verdade são estruturas de mercado. E depois tem aquela situação em que você não vai conseguir identificar se o mercado está a subir ou se está de fato a, a descer, ok? Nessas situações diz que o mercado está estagnado. Quando as forças que fazem o mercado andar estão, digamos que, iguais ou muito próximas, ok? Iguais ou muito próximas. De onde é que surgem essas estruturas do mercado? Ou de porquê dessa formação? Vou fazer um pequeno, um pequeno reflexo daquilo que exatamente é. Então vocês imaginam, o que move esse mercado somos nós, traders, fundos de investimento, bancos, de uma forma geral, o que move o mercado são pessoas que compram e vendem. Para existir esse mercado, tem de existir pessoas que vão comprar e tem de existir contraparte para as pessoas que vão comprar. E vice-versa. Tem de existir compradores e tem de existir vendedores. Nós, em conjunto, formamos aquilo que nós chamamos de mercado. Ok? Por que que acontece do mercado estar em alta ou o mercado estar em baixa? Como é que funciona? Então imaginemos, você vai para uma casa de câmbio, você provavelmente vai encontrar os instrumentos com duas casas decimais diferentes aqui do mercado fora, que são quatro casas decimais. Você, exceto aqui em paz com Yen, Japanese Yen, eh, como vocês podem ver, são quatro, cinco casas decimais. Então você vai encontrar, por exemplo, euro-dólar, você vai encontrar lá a cotação 1 ponto, sei lá, 0,2, ok? Duas casas decimais. Você vai encontrar Libra-Yen, também com Libra-Dólar, também com provavelmente nessa mesma ordem, ok? Se você sair por alguns minutos, por, sei lá, qualquer situação, quando você voltar, você pode encontrar 1,05 ou 1,01, ok? Por que que isso acontece? Porque imaginemos que você tem uma multinacional e pessoas como tu e milhares de multinacionais existem também como a tua. E a tua multinacional exporta produtos para o Japão, por exemplo. Você vai precisar de movimentar ou de fazer a troca de moeda muitas vezes diariamente, ok? Só para vocês terem noção, tal como a tua multinacional, tal como os fundos de investimento, como os bancos, todas essas instituições financeiras que fazem o exchange online, juntando todas essas transações, juntando também com a tua enquanto trader, isso movimenta cerca de 5 a 7, 3 a 5, 3 a 7 trilhões de dólares diário. É muito.
só para vocês terem noção daquilo que é movimentado. Então, imaginemos que nesse exato momento que você foi comprar euro-dólar na casa de câmbio, ok? Que você encontrou 1,05, deste meia volta, quando voltaste, 1,07, 1,07. O que é que poderia ter acontecido aqui? Imaginemos que você sai e, sei lá, 20 instituições financeiras decidem comprar este par. Sei lá, injetam ao total, eh, sei lá, ao total 500 milhões de dólares para comprar exatamente euro-dólar, ok? E aquilo que estava a 1,05 vai para 1,07 porque a procura pelo par aumentou, mais fluxo de compra, então tende a aumentar também aqui o número de pontos percentuais. Nesse mesmo momento, sei lá, umas 50 em conjunto decidem vender o par. Total, 1 bilhão de dólares. O que é que vai acontecer? O preço também vai cair porque a oferta também, porque a procura de alguma forma também acabou, o processo foi inverso, ok? Então, você sai num instante, nem instantaneamente o mercado vai oscilando devido a esses fatores. Então, tudo isso acaba por formar no gráfico movimentos como esse. Então, mais pessoas a comprarem durante uma sessão, por exemplo, estivemos a falar, eh, aqui estamos, por exemplo, estivemos a falar de 1 hora, né? Durante o período de 1 hora, mais pessoas movimentaram compra, então você vai encontrar essa tendência de alta. Mas, dentro desse período de 1 hora, existiram pessoas que venderam a determinados pontos. Daí você ter essas retrações na tendência. O mesmo se aplica quando estamos a falar aqui numa tendência de baixa. Então, a estrutura do mercado surge das decisões de compra e venda que nós tomamos todos os santos dias, ok? Isso até faz lembrar da análise do sentimento do mercado, ok? Tem muito a ver com a análise do sentimento do mercado. O ser humano em si move-se, sempre se moveu, principalmente em questões de dinheiro, pela ganância, ok? Quando vai decidir, principalmente em questões de dinheiro, pela ganância ou pelo medo. Sempre se moveu por esses dois fatores, pelo menos a maioria. Historicamente sempre foi assim. E tudo isso vai se refletir aqui no preço do mercado. O preço vai sofrer essas consequências, o preço vai te dar essas informações sem você estar sentado, por exemplo, num sofá e estar a analisar, por exemplo, 20 bancos compraram X posições, 30 bancos compraram Y posições. Você vai analisar isso a partir do mercado e saber que, pronto, sem saber qual é o banco, qual foi a instituição, qual foi o trader XYZ, você vai saber a informação mais relevante. Tem mais pessoas a comprarem ou a venderem. Se tiver mais pessoas a comprarem, você vai encontrar, durante aquele período, time frame, você vai encontrar uma tendência de alta. Por outro lado, se tiverem mais pessoas a venderem, você vai encontrar uma tendência de baixa, ok? Então, as tuas decisões aqui no mercado enquanto trader vão se basear, faça isso. Da mesma forma que eu falei, se tiverem mais pessoas a comprar, vai subir, mais pessoas a vender, vai descer. Se as forças estiverem iguais ou próximas, por exemplo, 500 milhões de euros em compra e 497 milhões de euros em venda, você provavelmente vai encontrar um mercado também consolidado. Ou 500 em venda, 500 em compra. Você vai encontrar uma estrutura consolidada sem força, sem liquidez o suficiente para fazer o mercado movimentar para cima ou para baixo, ok? Por que é importante estudar isso? É importante estudar isso porque a dinâmica em si de tomada de decisão vai se basear nisso. Você precisa saber se está a subir, se está a descer ou se está consolidado para você aplicar a sua estratégia, porque estratégias diferentes para estruturas diferentes, ok? Existem estruturas, nas estruturas de alta nós queremos comprar e nas estruturas de baixa não queremos vender. Por lei é isso. Então você precisa conhecer como funciona aqui a dinâmica da estrutura muito bem para posteriormente então decidir qual será o teu objetivo, se é realmente comprar ou se é realmente vender. Então é dessa forma que vai funcionar aqui a estrutura do mercado, ok? Quais são as ferramentas técnicas que nós utilizamos então para as principais ferramentas que nós utilizamos para decifrar aqui
alguns pontos na estrutura. Vou ser bem breve, ok? Porque não é curso de análise técnica, nós estamos aqui a falar sobre estrutura de mercado apenas. E aquilo que eu utilizo mais para trabalhar com esse tipo de estrutura, nomeadamente tendência de alta ou de baixa, eliminando a possibilidade de trabalhar aqui com períodos consolidados, ok? Porque existe estratégia para trabalhar também aqui nesse período, mas durante aqui essa aula vamos focar em apenas tendência de alta e tendência de baixa. As principais ferramentas que eu utilizo para trabalhar com essa estratégia: suporte, resistência, que eu vou escrever aqui, ok? Suporte e resistência e Fibonacci, ok? São as principais estratégias, as principais ferramentas, desculpem, que eu utilizo para trabalhar com esse tipo de estrutura. Fibonacci funciona muito bem, perfeitamente. Depois também vamos ver que não são todas as estruturas de tendência que nós conseguimos aplicar Fibonacci, ok? Existem tendências onde o Fibonacci funciona com melhor, ou com mais eficácia, então devemos evitar certas tendências, por exemplo, aqui num período consolidado, dificilmente você vai usar, você não vai conseguir aplicar Fibonacci aqui no período consolidado, não é estrutura para isso, Fibonacci, por isso é que o nome é retração Fibonacci, é exatamente para aplicar nas retrações, e só há retrações em tendência, ok? E suporte e resistência, porque estão à base de tudo, acaba por ser a base de tudo. Nós só vamos conseguir nos posicionar, só vamos conseguir saber naquele ponto onde poderá começar a subir ou naquele ponto onde poderá começar a descer, se conseguirmos identificar esses swing points, né, que são chamados de suporte e, ou melhor dizendo, suporte e resistência, ok? Deixa-me colocar isso aqui. Fazendo agora aqui uma consideração assim geral sobre a análise, vou até apagar isso tudo aqui. Como é que funciona aqui assim na prática a questão da tendência e tudo mais? Então, numa tendência nós temos movimentos impulsivos e retrações. Numa tendência de alta, todos os movimentos impulsivos são aqueles movimentos que vão seguir a direção da tendência, portanto nós temos aqui movimento impulsivo, movimento impulsivo, movimento impulsivo, movimento impulsivo, e as retrações, todos os movimentos em oposição, ok? A força ao contrário, a retração, 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 retração. Numa tendência de baixa a lógica é a mesma, só que é sempre de forma contrária, ok? Movimento impulsivo, tudo aqui a seguir a tendência, retração, tudo aqui, a força ao contrária, portanto, são as retrações, ok? Nós aqui queremos comprar, nós aqui queremos vender. Simples assim. Quais são os melhores pontos para comprar na tendência de alta? Quando ele quebra uma estrutura que vai te indicar continuação. O que é quebrar uma estrutura? Bem, numa tendência de alta existe algo que se chama topo, que eu vou escrever aqui, e fundo, que eu vou colocar aqui, ok? Quando ele rompe um topo na tendência de alta, então ele está a dar aqui a continuidade da tendência, ou está a dar informações de que poderá continuar a tendência, porque ele ao romper um topo, vai criar margens para formar um topo mais alto e um fundo mais alto. E isso é exatamente compõe uma tendência de alta. Topos e fundos a ascenderem, ok? Vou clonar isso aqui. Então temos aqui um fundo, outro fundo e outro fundo potencial aqui, ok? Por outro lado, nós temos aqui primeiro topo, ok? Segundo topo, terceiro topo, pronto, e o quarto topo nós temos aqui, ok? Confirmação de que a tendência poderá continuar sempre que ele quebrar o topo. Quando ele quebra o topo, ele pode criar margem para formar um topo num posicionamento mais alto e um fundo num posicionamento mais alto. Então, aqui nesse exato momento, qual seria a nossa confirmação? Nesse exato momento, a nossa confirmação seria nada mais, nada menos do que ele romper esse topo aqui atual, ok? Romper esse topo atual e no pullback, que é aqui,
aplicando já estratégia de suporte, resistência e Fibonacci, mas eu só vou deixar para os outros vídeos para não tornar esse vídeo muito complexo, ok? Aplicando estratégia de pullback e Fibonacci para saber onde é que poderá terminar essa retração para começar o movimento de disparo, ok? Aí sim, você se foca em começar a comprar. Na tendência de baixa, a lógica é a mesma, só que de forma contrária. Quando é que temos a confirmação de que a tendência poderá continuar? Sempre que ele quebra um fundo. Então nós temos aqui fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Quebrou o primeiro fundo, primeira confirmação. Quebrou o segundo fundo, segunda confirmação. Quebrou o terceiro fundo, terceira confirmação. O quarto fundo que ele deixa ficar aqui, quebrando esse quarto fundo, temos outra confirmação de que poderá continuar aqui a nossa tendência de baixa, ok? E quando é que nós temos quando é que nós sabemos que qual é a confirmação que nós temos que essa tendência poderá estar a terminar? É fazendo o contrário. Então, se nós temos a situação de que se ele tiver a subir e quebra topos, se quebrar esse topo, vai continuar. Então, se ele não quebra o topo e quebra o fundo, nós temos aqui a confirmação contrária, de que está a criar topos e fundos baixos. Então, aqui é característico de uma tendência de quê? De baixa. Para ser considerado tendência, tem de haver no mínimo 2 topos e 2 fundos. Aqui nós já temos 2 topos e 2 fundos baixos. Então, isso aqui já é característica de tendência de baixa. Portanto, começou com uma tendência de alta, ok? E depois começou a formar estrutura de baixa. Aqui já queremos vender e não comprar. Aqui íamos querer comprar até esse último ponto. Por que esse último ponto? Porque se ele não rompeu, não deu continuidade ao movimento de tendência de alta. Se ele rompesse, poderia formar aqui um topo mais alto do que o anterior e um fundo mais alto do que o anterior. Como não rompeu, e rompeu o fundo, que no caso esse que está aqui, no caso era esse, então criou aqui sequência de topos e fundos, uns mais baixos do que os outros, ok? Numa tendência de baixa, a lógica aqui é a mesma. Então ele vai descer, se vai quebrando, aqui já temos 2 topos baixos, 2 fundos baixos, então dá para ser considerado tendência. Se tivesse assim, não é uma tendência, é um simples movimento, temos apenas aqui um topo e um fundo. Então aqui já temos 2 topos e 2 fundos, tendência de baixa. Se ele rompe aqui o fundo, temos aqui a confirmação de que o movimento de baixa vai continuar, portanto aqui é a tendência de baixa. Mas se ele fizesse o contrário, rompesse aqui o topo, aqui teríamos outra confirmação, ok? De que possivelmente vai iniciar aqui uma tendência de, no caso até aqui, estiquei um bocadinho mais, na verdade era esta aqui. Se ele rompe isso aqui, aqui teríamos já a confirmação. Por quê? Porque já seria 2 topos altos e 2 fundos altos. Então, aquilo que era movimento de baixa terminou a partir do momento que ele criou essa estrutura. Que muitos, se vocês notarem, aqui chamariam de cabeça e ombros, que é habitual, ok? Ou head and shoulder, né? Muitos chamariam esse movimento, né, de cabeça e ombros, porque temos aqui o ombro esquerdo, cabeça e o ombro direito, tal como acontece também aqui, ou aconteceu aqui também, né? Temos aqui ombro esquerdo, ombro direito e ombro esquerdo, cabeça e o ombro direito que posteriormente se formou aí. Estão a ver? É mais fácil compreender a estrutura dessa forma do que simplesmente ensinar uma porrada de padrões, você tentar decorar todos eles e não saber como funciona aqui a dinâmica. Estão a ver? Existe também um padrão que é chamado de duplo topo e duplo fundo. Então, o duplo topo o que é? Se o mercado estiver a subir, então vai ser 2 toques, por isso aqui, duplo topo no mesmo nível. Aqui, por exemplo, estou a colocar um bocadinho mais baixo porque é gráfico de linha, mas se fosse gráfico de vela aqui, poderia ser uma vela aqui ou uma cauda, como fechou aqui embaixo. E o gráfico de vela considera apenas preço de fechamento. Então nós teríamos algo assim. E aqui, como fechou aqui em cima, teríamos uma vela aqui assim, ok? Tem uma aqui e outra aqui embaixo.
Mas os dois chegaram no mesmo nível. S fechou no mesmo nível, S chegou no mesmo nível, mas fechou mais abaixo. Então, se formos colocar em gráfico de linha, nós teremos uma situação assim. Ok? Esses são os duplos topos, na verdade, mais fortes. Aquele que o segundo toque está ligeiramente mais baixo do que o primeiro, porque vocês também vão encontrar duplo topo no mesmo nível. Ou que o segundo toque é ligeiramente mais alto do que o primeiro. Mas esses são mais fortes porque a ideia é termos o segundo toque no nível mais abaixo, por quê? Porque isso aqui está nos a dar, em termos de estrutura do mercado, está a indicar o quê? Topo mais baixo do que o anterior. Se ele rompe aqui a linha do pescoço do duplo topo, o que vai acontecer? Vai formar aqui, vai romper aqui o fundo, que essa aqui é a linha crítica, vai romper aqui o fundo. Se fizer um pullback aqui, teríamos o quê? Três topos baixos e dois fundos baixos, característica então de uma estrutura de quê? De baixa. Estão a ver? E o duplo fundo é o contrário. Então ele vai descer, tá aqui a descer, tendência de baixa, forma aqui o primeiro, segundo. Primeiro topo, primeiro fundo mais alto do que o anterior, ok? Se rompe a linha do pescoço, que é o ponto crítico aqui, o que é que vai acontecer? Pronto. Topo, topo, dois topos altos e dois fundos altos. Isso é característica de quê? Tendência de alta. Então, é muito importante compreender aqui a dinâmica da estrutura do mercado. É muito importante. Vocês não precisam decorar os tantos padrões que existem, como existem vários outros, né? Vocês não precisam decorar os tantos padrões que existem. Vocês simplesmente precisam aprender como o preço se comporta e vocês vão aprender através aqui da estrutura do mercado. Como vocês também podem ter uma situação diferente dessa, que é uma situação como, por exemplo, um triângulo. O que é que o triângulo vai te dizer? Então, imaginem, vocês têm uma tendência forte, onde as retrações, os movimentos impulsivos são bem mais fortes do que as retrações. Isso forte por causa disso. Tem mais presença de compra na tendência ou mais presença de venda do que de compra se for tendência de baixa. Tão forte. Então, se vocês têm uma estrutura como essa forte e vocês têm um nível adicionado no gráfico mensal, por exemplo, esse nível aqui é mensal e vocês colocaram com a cor preta para designar mesmo já, olha, essa cor mensal, quando chegar aqui, possivelmente pode de alguma forma reagir aqui o preço. Então, tendência de baixa forte, isso aqui é nível mensal, mas você está negociando um período, sei lá, no período de um minuto, como nós temos aqui. Então, o que é que vai acontecer? Tá, ele vai forte, forte. Quando tiver se aproximado do nível, ele vai começar a criar uma situação assim. Vai criando uma situação assim. Vou pegar, vou colocar isso aqui mais baixo para apresentar. Pronto, chegou no nível, vai criando uma situação como essa que eu estou aqui a desenhar. Respeitando a zona de suporte e a presença de venda vai se intensificando. Isso aqui é o que? Um triângulo descendente, ok? Possivelmente o que poderá acontecer? Rompimento desse nível do triângulo para depois o mercado começar a disparar. Vocês não precisam estudar, não precisam saber que esse é um triângulo, só precisam compreender a estrutura. Isso aqui está muito simples. Então a tendência estava muito forte aqui, começa a chegar no nível, chega no nível mensal e o preço começa a se comportar de uma outra forma. Se as retrações aqui, você conseguia medir as retrações, estavam em volta dos 0,03% ou 4,9 pips, ok? Estava em volta minimamente disso, 3,6 pips, 0,2%. Chegou na zona mensal, já começamos a ver retrações de 17 pips ou 0,11%. Já começamos a ver retrações muito longas, já começamos a sentir presença de vendedores, porque chegamos no nível mensal. Então, o que é que vocês poderão deduzir? Epá, se estamos no nível mensal e já a estrutura está a mudar, então vou começar a focar noutra estratégia, até, atenção, que ele realmente rompa a estrutura, atenção, porque ele pode estar aqui a ganhar acumulação e depois, por algum motivo qualquer, disparar para cima e dar sequência à tendência. Rompeu aqui o topo, pouco agora é outro, continua a comprar. Mas se ele rompe para baixo,
então já mudou de estrutura. E se mudou de estrutura, também devemos mudar a estratégia. Então, o mercado está sempre a mudar de estrutura, vai sempre mudar de estrutura. Como está sempre a mudar de estrutura, devemos mudar também a estratégia. Principalmente quem trabalha com day trade, deve estar sempre atento por causa de estrutura, por causa do período, melhor dizendo. Períodos curtos estão constantemente a mudar de estrutura. Como estão sempre a mudar de estrutura, devemos estar sempre atentos para aplicar também estratégias diferentes. Às vezes você vai pensar que ainda está numa estrutura de alta quando já tem baixa e vai tentar negociar alta e depois vai ser estopado por negligência. Conseguem perceber aqui a dinâmica? Então, é importante compreender aqui a dinâmica da estrutura de mercado. E você muitas das vezes vai encontrar essa situação, não só essa do triângulo, como a do cabeça e ombros, do duplo topo e muitas outras, quando vocês estiverem, por exemplo, numa situação como essa. Se estiverem num período diário, vocês podem encontrar uma situação como essa. Olha, tendência de alta, ou melhor dizendo, imaginem que no período diário vocês encontram tendência de baixa, assim. Nesse exato momento, você está fazendo aqui, o preço está fazendo aqui uma retração, começou uma retração, ok? Se você une Fibonacci desse ponto até o outro, não ensinei Fibonacci nesse vídeo, mas não se preocupa que eu vou ensinar nos próximos vídeos. Imaginemos que esse Fibonacci que eu vou traçar é uma zona de suporte. Pronto, para ficar mais fácil. Unir aqui um suporte, ok? Aqui em 61 de Fibonacci. Unir aqui um suporte, pronto. Para ficar mais fácil, vou colocar aqui um retângulo. Pronto, temos aqui um retângulo, ok? O que significa dizer que esse é um ponto em que a retração pode terminar para ganhar impacto para começar a descer, certo? Mas, isso aqui, lembrando que estamos num período diário. Essa retração do período diário até o ponto da zona que nós adicionamos aqui vai representar uma tendência de alta. Se você esticar para um período mais curto, tipo 15 minutos, você vai encontrar o gráfico com uma tendência de alta. Se você for no período, a pergunta é, se eu tiver em período de 15 minutos e encontrar tendência de alta, o que é que eu devo negociar? Se tiver a fazer day trade, é a estrutura do período que você está a negociar. Se está a tendência de alta, é isso que você vai negociar no período mais curto. Ponto final. Mas não negligenciando a análise que você fez do período mais longo. Ok? Se você entrar em 15 minutos e encontrar alta, você já sabe que lá no fundo te espera uma zona assim vermelha, esta que está aqui no caso, ok? E todas as suas posições devem ser encerradas a partir desse momento aqui ou um bocadinho mais abaixo. Por quê? Porque essa fase da acumulação que eu expliquei, imaginemos, essa tendência de alta que está aqui, lembramos que é essa retração do período mais curto, ok? Do período mais longo. Então, que é a tendência no período mais curto. Quando ele tiver a chegar nessa fase aqui, dessa zona, é aqui que ele vai ganhar acumulação, tá a ver? Começou com uma tendência de alta forte, chega na zona do período mais longo, começa a ganhar aquela acumulação do retângulo e tal, e não sei o que, do triângulo, melhor dizendo, ganha aqui aquela acumulação, para depois disparar. Quando ele começar a disparar para baixo, aqui, porque no período curto vai sempre reagir mais cedo, ok? A estrutura. Quando ele começar a disparar para baixo, significa que está a dar continuidade à tendência no período mais longo, ok? Por isso é que é bom analisar a estrutura também dos períodos mais longos. Mesmo que você está operando no período mais curto, vai sempre no período mais longo para ter noção. Eu preciso saber onde é que o mercado está a se direcionar a longo prazo, para ter noção daquilo que eu posso fazer a curto prazo. Só que quando tiver a curto prazo, você vai negociar a estrutura do período curto e não a estrutura do período longo, mas tendo sempre em atenção os períodos longos, ok? Então, é isso. Estrutura de mercado muito, muito, mas muito importante, ok? Muito importante. E essas são as considerações finais. É muito importante você levar em consideração tudo isso. Não se esqueçam. Vão desenhando mesmo, se for possível, nos vossos caderninhos, tendência de alta, baixa, compreender que a dinâmica está a subir, está a dar continuidade à tendência, chegou numa zona crítica e agora reverteu. eh, onde se é comprar agora, se é comprar nessa estrutura que você quer, se é vender, agora mudaram os parâmetros, se vais mudar o teu parâmetro, tudo isso compõe aqui o nosso conceito de estrutura de mercado e é muito importante saber esse conceito, muito importante, ok? Nos próximos vídeos
tem mais coisas por falar. Inclusive, imagina, muitas coisas que eu queria falar aqui, mas para não tornar o vídeo aqui muito longo, eu vou deixar para os próximos vídeos e assim vai ser algo meio que sequencial, ok? Porque aqui também podemos encontrar pontos, os melhores pontos para comprar, os melhores pontos para vender, os melhores pontos para sair, os melhores pontos para eh, colocar os objetivos de, 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 de lucro, que também é saída, né? Só que é saída em lucro. Tudo isso nós vamos encontrar aqui eh, dentro da estrutura do mercado, ok? Então é isso. Estamos juntos e até o próximo vídeo.